Eu me chamo Orimar da Costa Carneiro, minha tutora é a professora Sandra Domingues e eu vou apresentar meu trabalho da disciplina Prática Interdisciplinar com o tema Uso das Novas Tecnologias no Ensino de História. Fazendo aqui um breve resumo do trabalho, esse trabalho tem como objetivo analisar o uso das novas tecnologias, das chamadas TICs, no ambiente escolar e, em particular, no ensino de história. Fazer uma reflexão sobre os benefícios do uso dessas novas tecnologias e como as novas tecnologias podem ajudar os professores em sala de aula. Trazer um melhor entendimento sobre o uso dessas tecnologias em sala e como elas podem potencializar o ensino, melhorando assim a sua qualidade. Palavras-chave: tecnologia, ensino, educação, professor, aluno e sala de aula. Introdução: a sociedade está sempre em transformação. Logo, a forma como ocorrem os processos de desenvolvimento do ser humano também são influenciados por essas mudanças. O processo de ensino foi diretamente afetado pelas transformações sociais e neste artigo vamos expor e analisar o surgimento e estruturação de uma junção que a gente entende como complexa, gerada por essa modernização, a junção das metodologias de ensino às tecnologias, as TICs. O teórico da educação, Vygotsky, defende que o aprendizado do indivíduo não pode ser dissociado do contexto histórico, social e cultural do qual está inserido. Portanto, os métodos de ensino devem acompanhar o fluir das mudanças sociais. E, de fato, é assim que as coisas são, assim que as coisas devem ser. E o contexto social no qual estamos inseridos é um contexto de muita tecnologia, de muita inovação tecnológica. E o desafio é usar essa inovação tecnológica para o ensino, para o aprendizado como um todo. E é um desafio, é um grande desafio usar esses recursos. Fundamentação teórica. A inserção da tecnologia no contexto educacional é de suma importância no cenário atual da sociedade moderna, que utiliza de mecanismo de comunicação corriqueiramente para facilitar o compartilhamento de informações. E uma vez que o processo educativo nada mais é do que a troca de conhecimento entre aluno e professor, o uso dessas tecnologias se torna indispensável para facilitar esse processo. O uso da tecnologia na sala de aula proporciona ao professor um leque de possibilidades, por meio de diversos instrumentos, como data show, computadores, smartphones, vídeos, slides, e todos esses recursos tecnológicos, e-books, videoaula, plataformas digitais, sites de busca, e todos proporcionados por meio de um celular ou de um computador. Dispositivos que antes era impensável se ter em sala de aula, se ter o uso em sala de aula, e hoje são de muita importância. Aliás, é impensável hoje não usar esses recursos. Este processo de mudança não anula a importância do papel do professor no processo educativo, mas modifica a sua forma de abordagem. Ele continua a ser um mediador e gerador de conhecimento, mas agora ele é principalmente um cooperador nesse belo processo de descoberta do aprendiz. Como afirma Levy, as tecnologias da comunicação não substituem o professor, mas modificam algumas das suas funções. A tarefa de passar informações pode ser deixada aos bancos de dados, livros, vídeos, programas e etc. O professor se transforma agora num estimulador da curiosidade do aluno, por querer conhecer, por pesquisar, por buscar as informações mais relevantes. Num segundo momento, coordena o processo de apresentação dos resultados, depois questiona alguns dos dados apresentados, contextualiza esses resultados, adapta-os à realidade dos alunos, questiona os dados apresentados, transforma informação em conhecimento e conhecimento em saber, em vida, em sabedoria. Enfim, o papel do professor se torna ainda mais relevante nessa sociedade cada dia mais moderna e com o uso dessas novas tecnologias.
Metodologia. O presente artigo resultou de uma pesquisa de revisão bibliográfica de artigos científicos. E o uso de artigos científicos de revisão bibliográfica funciona como uma base que sustenta toda e qualquer pesquisa científica. Deve ser entendido como um instrumento importante para delimitar o problema de pesquisa de todo e qualquer trabalho. Funciona como uma investigação sobre um determinado tema. Resultados e discussões. Conforme o que foi exposto, a dinâmica da sala de aula, no que se refere ao processo de aprendizagem, deve acompanhar as constantes transformações sociais. Desta forma, compreende-se que a tecnologia, que atualmente se faz presente no cotidiano das pessoas, também deve ser inserida no contexto educacional, proporcionando desta forma uma mais eficiente metodologia de ensino. Concluindo, portanto, no atual contexto social é necessário que os professores estejam preparados para inserir a tecnologia nas suas estratégias de ensino, utilizando todos os instrumentos que eles estão disponíveis para maximizar o aprendizado dos alunos, dentro e fora da sala de aula, aumentando o alcance do acesso ao conhecimento, perpassando as fronteiras das 4 paredes da sala de aula. Esse complexo, momento que nós vivemos na educação, é necessário fazer uma reflexão um pouco mais abrangente no que diz respeito, no que tange a aplicação dessas novas tecnologias no ensino e, nesse caso em particular, o ensino de história. Vivemos em um país muito desigual e há uma diferença enorme, às vezes dentro da mesma cidade, de estrutura de uma escola para outra escola. O que passa também pela questão política, pela questão administrativa, pelo problema crônico de má gestão do nosso país. E eu diria que para a gente ter uma melhora nesse cenário, talvez a coisa mais importante são políticas públicas de Estado, políticas públicas que não vão mudar de acordo com o governo de ocasião, políticas de educação e não políticas ideológicas, mas políticas de educação. O que o país precisa principalmente são de políticas públicas de Estado, políticas que não mudem de acordo com o governo, mas que governos, independente de suas ideologias, deem continuidade a essas políticas públicas. Só assim nós vamos ter uma melhoria no ensino, só assim nós vamos poder aplicar essas tecnologias, só assim nós vamos ter uma estrutura melhor nas escolas para que essas tecnologias sejam de fato aplicadas. Por exemplo, recentemente na minha cidade foram comprados um sem número de computadores, de notebooks e entregue aos alunos, que não durou muito tempo, porque muitos alunos não sabiam nem manusear, a escola não tinha estrutura para que se usassem, para que cada aluno usasse um computador em sala. E, enfim, escolas sem o mínimo para que se use essas tecnologias, como por exemplo a internet, uma rede elétrica com a mínima qualidade. E não é uma coisa fácil, é uma discussão longa, é um trabalho árduo que precisa envolver todos da área de educação para que a gente melhore e faça bom uso dessas tecnologias. É isso. Muito obrigado.